algo tão bom que é a palavra de Deus. Eu estou muito feliz porque essa semana a gente passou aí por uma data comemorativa que o Brasil pelo menos se movimenta bastante, que foi o Dia dos Namorados, e eu quis dar ares românticos hoje. E porque o Senhor é muito romântico. Deus, como a gente hoje se propôs a ver, ele tem um amor extravagante, né? Um amor exagerado, um amor que ultrapassa todas as nossas limitações. Um amor que é comparado maior que um amor de mãe. Pensa só, que amor é esse, né? Um amor que ultrapassa qualquer qualidade que a gente possa dimensionar. Então, nesse dia eu peço mais uma vez que o Espírito Santo ele esteja trazendo algo especial para a sua vida, esteja trazendo algo especial para a minha vida, que seja realmente oportuno nós pensarmos o quanto é importante nos sentirmos amados. De início eu queria pensar contigo o seguinte: é melhor amar ou ser amado? Qual é a situação que nós nos sentimos quando só nós amamos, por exemplo, né? Então a gente sabe que é aquele amor, famoso amor não correspondido, um amor que você de alguma forma se sente desgastado, porque você ama e você não recebe o retorno desse amor. E como é bom quando a gente sabe que é amado. Então a primeira expressão desse sentimento de ser amado, ele normalmente começa na família, né? Onde a gente sente todo o cuidado. Então o amor, é interessante nós pensarmos que o amor, ele não é a emoção, o amor ele é a ação. Quando a gente vai olhar a palavra do Senhor, que tem todo um capítulo dedicado ao amor, ele vai falar todo em processos, em atitudes do amor. Então o amor ele exige uma ação. E para falar desse amor exagerado de Deus, eu passei essa semana por um capítulo que a gente diz assim, meu Deus, sobre o profeta Ezequiel. E quando a gente lê o profeta Ezequiel, parece assim, ele é um profeta que Deus trabalhou numa época em que o povo de Israel estava em cativeiro, e ele falava muito duramente e com exemplos da sua própria vida. No capítulo 16, olha só que interessante, quero que você preste atenção. Capítulo 16, versículo 4, ele diz assim: ora, o teu nascimento se deu deste modo. No dia em que nasceste, o teu cordão umbilical não foi cortado, também não foste banhado em água para que ficasse limpa. Ninguém veio e te massageou com sais a fim de te purificar, e tampouco foste enrolada com panos para te proteger. Ninguém cuidou de ti com carinho, ninguém olhou para ti com compaixão, tampouco teve piedade de ti. Ninguém se dispôs a fazer nada disso em teu favor. Ao contrário, foste jogado fora, em campo aberto, pois no mesmo dia em que nasceste, foste desprezada. Então já olha a conotação feminina. E daí você vai olhando nos próximos versículos, lá no versículo 8 vai dizer assim, ó: mais tarde, quando passei de novo por ti, vi que tinhas alcançado uma idade suficiente para amar. Então, gentilmente, estendi a minha capa sobre ti e cobri a tua nudez. Em seguida, fiz um juramento e celebrei uma aliança contigo, declara o Senhor, e tu passaste a ser minha amada. Então te lavei com água, limpei o teu sangue e te ungi com óleo. Também te ofereci um lindo vestido com bordados finos e sandália de couro nobre. Também te vesti de linho especial e muitas outras roupas de grande valor. E adornei todo o teu corpo com joias e coloquei bracelete nos teus braços e uma rica gargantina no teu pescoço. Também te coloquei um pingente, brincos na orelha e depositei em tua cabeça uma preciosa coroa nupcial. Meu Deus, é uma declaração tão linda de amor. Então, a primeira coisa que eu queria pensar nessas datas românticas, né, é que nem tudo é só romantismo. E, aliás, hoje e nesses dias a gente percebe que há uma cobrança, né, do Dia dos Namorados
que muitas meninas solteiras ficam angustiadas por não ter alguém. E isso, de certa forma, não é bom, né? Porque o que é mais importante nesse sentido? E é o que eu queria falar hoje. O mais importante é você falar e saber aonde e quem você é. Quem você é, a completude sua, né? Você tem que ser uma pessoa completa e se sentir amada, não procurar no outro esse complemento desse amor. Porque a gente vê também muitas desilusões nesse dia, né? E há também, e é isso que eu queria pensar melhor, é na posição que eu estou ocupando, o lugar e o espaço que eu tenho. Então eu quero falar hoje do meu lugar de fala, que é o meu lugar de mulher, né? E quando eu me coloco nesse lugar de mulher e me coloco diante da palavra de Deus, eu vou olhar então desde a mulher sendo criada. E é interessante que eu me questionei essa semana sobre a criação no sentido bíblico, do criacionismo, né? E a gente vê, por exemplo, tem um livro do John Walton, que ele vai falar justamente sobre essa questão do paraíso, né? E consequentemente da criação da mulher, porque tem uma divergência quando a Bíblia fala assim, se a mulher ela foi criada do lado do homem ou especificamente da costela. Então, ao pensar na costela, né, que é uma colocação que se coloca, que se fala sempre, mesmo sendo uma analogia ou também falada como alegoria, eu fui pesquisar sobre os ossos da costela. E daí é interessante porque a minha formação é da área da biologia, né? E daí eu fui olhar, né, a constituição do osso, fui ver a anatomia. Então a gente tem 12 pares de costela. 7 desses pares são chamados de verdadeiras, 3 são chamados de falsa e 2 são chamadas de flutuante. Eu fiquei, que interessante, né? Interessante se a gente pudesse fazer uma, como eu estou colocando aí, uma alegoria quanto a nossa percepção, como nós somos, né? O sentir-se verdadeira, ou falsa, ou flutuante, né? Em termos de posição. E outra questão, são ossos muitíssimo importantes. Mas pensa na importância que as costelas têm. A gente está vivendo ainda, né, esse processo de pandemia, esse processo que uma das questões mais afetadas e que causa a morte é a deficiência respiratória. E daí eu pensando, como as costelas são importantes como protetoras do coração, protetoras do pulmão. Mas não só protegem, né? A maior parte do fígado, do baço, não só protegem, elas fazem parte do processo respiratório. As costelas elas se abrem e se fecham. Se as costelas elas ficassem enrijecidas e endurecidas, as pessoas, por exemplo, têm doenças, né, de calcificação óssea, e as pessoas podem ter sérios problemas e até morrerem asfixiadas por conta da não movimentação da costela. Olha que interessante. Como algo que é frágil. Outra coisa que é interessante, as costelas são extremamente frágeis. Você sabia que tem pessoas que rompem uma costela até com espirro, quebram, né? A musculatura que passa pela costela, às vezes um jogador de tênis, por exemplo, que fizer um movimento abrupto, ela pode quebrar uma costela, uma queda, ou uma batida também. E uma quebra de costela, principalmente, ela, né, quando pensar nas flutuantes, ela pode perfurar o pulmão. Então, ao mesmo tempo que causa toda uma proteção, que é frágil, ela também exerce uma função. Pensa, que coisa interessante. Que coisa interessante. Eu fico pensando, que interessante, Senhor. Se nós pensarmos na mulher com essa característica, né, forte, protege, e ao mesmo tempo é frágil, e ao mesmo tempo, então nós somos tudo isso. Agora falando um pouco assim da fisiologia, né, da mulher, hormonal, como nós somos incríveis, né? O ciclo que a gente tem, o dinamismo, a gente pode estar num único mês, a gente passa por pelo menos 4 fases, né? Eu falando com um preparador físico, ele diz, olha, eu prefiro ser personal de mulher do que personal de homem. Eu perguntei, mas por quê? Isso porque o homem só tem um ciclo na vida. A mulher não, você tem muito mais, ela é muito mais dinâmica. Às vezes ela está
No período pré-menstrual você tem que trabalhar de uma forma, no período menstrual de um jeito, pós é outro. Depois que ela arrebenta aí assim com bastante estrogênio, ela está vivificada, né? Forte, né? Então pensa só, que dinamismo. Eu quero chamar com isso a atenção, para que você perceba como é rica a fisiologia, as características femininas, né? A questão de nós, que ao mesmo tempo temos essa fragilidade, mas somos tão fortes também. A mulher é forte para a dor, hoje nós temos estatisticamente um grande número de mulheres que são responsáveis pela sua família, responsáveis economicamente, né? E principalmente a questão emotiva. A mulher é aquela, né, a que está numa posição de orientadora também do lar. Olha, eu estou com tanta inspiração na palavra que a gente precisaria até repartir o que eu tenho assim pensado em trabalhar hoje. Mas primeiro, ponto que eu queria colocar é esse aspecto da nossa criação. O segundo ponto, que Deus está falando aqui por um povo escolhido, o povo de Israel. E normalmente quando as pessoas olham para o Antigo Testamento, na leitura que eu li de Ezequiel, as pessoas acham que Deus é um Deus machista, e a gente vê aqui não. Um Deus que está colocando o povo de Israel numa alegoria de uma mulher que foi concebida e totalmente desprezada, mas que depois foi acolhida por ele, que colocou o manto, que amou, que colocou vestes. E eu chamo agora um outro momento bíblico para a mulher, que é o momento representado no Novo Testamento pela igreja. E essa igreja, quando a gente vai olhar principalmente no livro de Apocalipse, lá no capítulo 19, ele vai colocar assim, que havia uma festa, né? Deus fez uma grande festa, porque era chegada as bodas do Cordeiro. A noiva já estava preparada. Que noiva é essa? A noiva é a igreja. Quando a gente olha Efésios capítulo 4, falando do relacionamento de marido e mulher, o Senhor vai dizer para o homem: ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, o foco que eu quero colocar é que em toda a palavra, a mulher ela foi colocada numa posição tão bonita que, primeiro, ela representa um povo escolhido no Antigo Testamento, né? E é nessa palavra de Ezequiel, a gente está vendo isso. Depois eu quero retornar para você, para a gente assim saborear um pouquinho dessa palavra que é linda. Daí no Novo Testamento agora, em Cristo Jesus, por meio de Cristo, eu quero muito enfatizar isso, que é apontando para nós, mas não simplesmente uma igreja que é uma instituição religiosa. Não é uma religião, portanto, mas uma igreja criada em Cristo, uma igreja universal. Uma igreja que está em todo lugar por meio de Cristo Jesus. E Cristo, olhando, ele resgata-nos, ele dá a vida por nós, para nós sermos uma igreja santa e imaculada. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa diz assim, eu já não sou santinha, assim. Não é a questão dessa santidade, dessa linguagem que a gente tem, essa conotação humana, mas uma separação, de uma proteção, de um amor, de um cuidado especial de Deus por nós. Como Deus nos ama, como Deus, meu Deus. Eu fico impressionada com Jesus Cristo quebrando paradigmas, falando com mulher, que numa cultura não era para falar com mulher, curando. O Senhor Jesus sendo tocado por uma prostituta, recebendo, por exemplo, um óleo especial, recebendo um perfume especial de uma prostituta, e essa prostituta chorando aos pés de Jesus, e muitos ali em volta dizendo, mas será que ele não sabe quem é ela? E Jesus dizendo, olha, essa mulher vai ter um registro dela contado na história, aonde se falar vão saber. E outra coisa, o aroma que ela coloca sobre mim vai ficar comigo mesmo após a minha morte, porque Jesus estava ali já no caminho, né, na semana da preparação para o túmulo. Pensa que valor que Jesus dá a essa mulher. Pensa Jesus Cristo encontrando com aquela mulher que as pessoas estavam querendo apedrejar porque ela tinha sido pega em adultério. E Jesus dizendo, quem é que não tem culpa que atire a primeira pedra? E quando a mulher se encontra só com Jesus, Jesus vai dizer, nem eu te condeno. Pensa só no Jesus que em Mateus, no capítulo 1, quando vai falar da genealogia de Jesus,
Não vai falar só de mulheres lindas e santas como Maria. Vai falar de mulheres que também, uma dessas mulheres era Raabe, a prostituta. Outra mulher era uma mulher que não era nem da genealogia, nem da tribo de Israel. Então, quando a gente vai pegar essas mulheres, como a Ruth, que eu estou citando, são mulheres que entraram na genealogia de Jesus. Por quê? Porque Jesus queria dizer a importância que a mulher tem para ele. Quando eu vejo essa importância, eu vejo uma contradição histórica contra a mulher. E não só histórica, cultural. E eu quero falar, como eu estou me referindo, do lugar que eu ocupo, de mulher brasileira. Uma mulher que hoje ela é colocada numa posição tão degradante. Quando eu olho para a mulher sendo o símbolo, por exemplo, quando as pessoas olham para o Brasil, né? Quem é a mulher que ele enxerga no Brasil? Eu tive a oportunidade de estar boa parte do ano passado fora do Brasil, em alguns países, e eu vendo preconceito que se tem contra a mulher brasileira, porque acho que essa mulher é vulgar, porque acho que essa mulher é prostituta. E eu pensando, meu Deus, por que isso? Porque a imagem que nós vendemos é uma mulher erotizada. A imagem que a gente vende dessa mulher. E daí eu penso, por que nós temos tanto essa colocação, até mesmo em comerciais, por exemplo, que não precisariam de ter uma mulher seminua, a gente está tendo essa exposição de um corpo de mulher. Eu vendo, no caso nosso aqui, essa semana, por exemplo, eu me atentei a uma questão de uma pessoa que está sendo super explorada, pobre, né, na área aqui de Manaus, uma mulher que está sendo usada no YouTube porque é vulgar, fala palavrão, fala tudo aquilo que quer ao mesmo tempo. Então cria-se uma comédia em volta dela. Mas é um desvalor ao mesmo tempo dessa mulher. Por que a mulher é tão desvalorizada? Pergunto para você. Por que nós tivemos que criar leis como Maria da Penha para tentar proteger uma mulher que deveria ser cuidada e romantizada desse pensamento de Deus pela mulher? Enquanto isso, essa mulher está sendo colocada numa posição tão baixa. Daí, como eu coloquei, historicamente, uma mulher que sempre consegue os direitos após o homem. Enquanto que Jesus vai dizer, olha só, que não há, Paulo vai dizer, não há grego, não há romano, não há isso, aquilo, não há cristão, nem cristão, e não há homem nem mulher. Então a Bíblia, ela é a primeira que nos coloca numa posição de igualdade como filhos de Deus, resgatados e amados. Deus não disse que primeiro ele amaria o homem e depois viria a mulher. Deus, assim, pensa tanto na mulher, nessa forma romântica de mulher, né? Nessa forma cuidando da mulher, nessa forma de fortalecer a mulher. Então, quando eu vejo, e daí eu queria fechar essa ideia, por quê? E eu queria que você se questionasse por que então que a mulher é dessa forma. Porque, queira ou não, queridos, quando a gente está tratando de Bíblia, a gente não está falando, e mesmo que estamos falando de uma teologia prática aqui, né, da mulher ser valorizada, saber quem ela é, se empoderar disso, né, saber que ela é amada por Deus, saber que ela tem propósito de vida, conquistado, né, por Deus. Não é uma mulher que é briguenta, que vai por essa questão de uma posição, no sentido de uma conquista, de luta, como muitos estão sendo colocados. Não, eu preciso mais ver que eu já tenho direitos adquiridos. E quando eu pensar nessa luta, na realidade é uma reivindicação de um direito conquistado por Deus e conquistado em Cristo Jesus para a minha vida. Eu tenho sim uma posição de honra aonde eu estou, porque eu sou amada de Deus, eu sou cuidada, eu sou tão amada que o Senhor diz que Ele coloca na palma da sua mão. Eu sou tão amada que o Senhor diz que somos como a pupila dos olhos. E você percebe que a pupila dos olhos o olho é uma área muito delicada, que você reage rapidamente. Então esse amor
primeira coisa, eu preciso me inundar desse amor para saber e para ajustar quem eu sou. E daí eu vejo que nessa batalha, nessa guerra, por que é uma guerra? Porque é muito além das perspectivas do entendimento humano. Porque como que um ser humano, e você percebe o seguinte, que não é só uma questão de nível social, não é só uma questão cultural, porque um homem, por exemplo, que comete feminicídio, que comete violência contra a mulher, não é só o inculto e o pobre, não. Muitos grandes famílias socialmente colocadas, né, então status sociais em termos de riqueza, muitos lugares bem posicionados e pessoas cultas. A gente está vendo aí doutores no sentido de formação, né, seja eles na área médica, na área psicológica, que exploraram mulheres. Por isso que a gente tem vários escândalos aí. Então não é ter consciência de que a mulher é importância. Alguma coisa acontece, uma pressão oculta. E daí eu pergunto, por que essa pressão oculta? É porque Deus, Ele disse que Ele ama a mulher, que a coloca como símbolo da igreja. E nessa questão oculta, que a gente vai colocar agora como reinos espirituais, né? O reino das trevas e o reino da luz, aquilo que simboliza a mulher, que é aquilo que simboliza a igreja, que é a mulher, quando esse reino das trevas, ele subjuga, ele maltrata, ele sufoca, ele diminui, ele coloca em escravidão, ele coloca aí as mulheres em tráfico até, né, em tráfico feminino. Quando você coloca isso, é como uma colocação de que ele também estivesse fazendo isso com a igreja, com a noiva de Cristo, com a amada do Senhor. Então, quando eu faço, eu pego essa mulher que é o símbolo do bem amado de Deus e eu estou colocando ela nessa posição. Então, essa palavra, é claro que, como eu estou colocando aqui, ela tem um lugar, que é o lugar próprio da mulher, mas o homem que está assistindo, para que serve essa palavra para você? Primeiro, para que você olhe, que o teu olhar para a mulher, que você nasceu de uma mulher, que o teu olhar para a mulher que é a tua companheira, que o teu olhar para a tua filha, ele não deve ser um olhar de superioridade, porque Deus não vê assim, mas um olhar de um homem que é parceiro e que ama e que cuida. Daí agora eu quero voltar então para essa palavra, independente de você ser homem ou mulher, se você já viveu uma situação dessa, né? E eu queria olhar para as nossas feridas e os nossos traumas muitas vezes. Diz assim, olha, o teu cordão umbilical, olhando então Ezequiel 16, verso 4, quando você nasceu, o teu cordão umbilical não foi cortado. O cordão umbilical, ele fala de uma ligação materna, e ele fala da nossa ligação com as nossas emoções, fala daquilo que a gente carrega com a nossa família, as nossas heranças. E fala que muitas vezes você pode estar preso ao passado. Então fala que isso não foi cortado, essa prisão, você está aprisionado, você não consegue ter vida própria. Muitas mulheres não conseguem ter vida própria, não conseguem dizer não, porque ela acha que dizer sempre sim é que vai trazer uma recompensa para ela. E às vezes ela sofre muito, porque ela, ao dizer sempre sim, sempre sim, sempre sim, ela acaba se sentindo sufocada, e porque ela não consegue fazer aquilo que ela realmente quer, ela só faz aquilo que os outros querem. Isso fala de uma pessoa que não tem o cordão umbilical cortado. Também não foste banhada com água para que ficasse limpa. As nossas impurezas, a Bíblia sempre fala que o pecado, ele traz-nos esse sentido de sujeira, ele fala também no sentido de doenças, da lepra, né? Então, quando a palavra ela vem para nós, ela traz limpeza. E nesse dia, ao você ouvir essa palavra, eu penso que o desejo do coração de Deus, que é aquilo que transmite através de nós, como a igreja dele, é que a gente se sinta limpo pela palavra.
Esse sentimento de impureza, de não pertencimento, de não ajuste, não vem de Deus. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos ser limpos pela palavra. Ninguém veio e te massageou com sais, a fim de te fortificar. É interessante na cultura dos povos, né, daquela área ali da Arábia e tudo, Palestina, que eles tinham o hábito de esfregar com sais, ou sal, como muitos diziam. Para que isso? Ele era não só purificador, mas ele é fortalecedor por conta da aridade, né? Por conta das restrições até mesmo da temperatura daquela região. Então, os sais, eles fortaleciam, porque ela diz assim, não te massageou com sais a fim de te fortificar. Então, muitas mulheres fragilizadas mesmo, sabe aquela famosa não me toque, né? Então, a situação de vocês ser uma pessoa muito sensível, e essa sensibilidade faz extremamente reativa. E mais uma vez eu quero falar, temos que ser ativos e não reativos, né? O reativo é aquilo que, se você está num ambiente de briga, automaticamente você vai sair brigando também. Se você recebe alguém, né, um companheiro, uma pessoa da casa, um filho estressado, você já se estressa também. Então isso é o reativo. Precisamos ser banhados com sais. Precisamos pensar. Precisamos filtrar os pensamentos, né? Meu Deus, é muita coisa boa dessa palavra. Tampouco fosse enrolado com pano para te proteger. Ninguém cuidou de ti com carinho. Então, olha só, a questão de ser jogado, ser largado dessa forma, ninguém olhou para ti com compaixão, tampouco teve piedade. Mas aí vamos ver aqui o amor de Deus. Olha só que lindo. Eu estendi a minha capa sobre ti e cobri a tua nudez. É isso que Deus quer fazer conosco. Quando a gente chega assim para Deus, Ele diz assim, olha, eu tenho vestes novas para você. Fez uma aliança, lavou com água, limpou o sangue sujo, ungiu com óleo. Nós temos aqui uma simbologia tão linda da palavra, porque a palavra de Deus, toda a palavra, como a gente lê, ela é essa água que nos limpa. E o Espírito Santo, que é esse que a gente convidou agora, o Espírito Santo é esse óleo que traz a alegria, né? Então lavou com água, limpou, ungiu, ofereceu um lindo vestido bordado, oh, que coisa linda, sandálias de couro nobre. Tem outras traduções que vão dizer assim, de texugo, né, que é muito especial. Vestido de linha especial, de roupas de grande valor, não é qualquer coisa. Eu quero que você imagine uma pessoa saindo daquela posição de rejeição e sendo colocada agora, adornada dessa forma, né? E diz assim, olha só, adornei todo o teu corpo com joias, né? Muito mais do que essas coisinhas aqui, é joias de verdade, né? Bracelete nos braços, gargantilho no pescoço, pingente, como se colocava naquela época, pingente no nariz, brincos nas orelhas, né? Coloquei sobre você uma preciosa coroa nupcial. Assim tu fosse adornada com ouro e prata, teu vestido de linha especial, de seda bordada. E outra coisa, nutrido com o melhor da farinha, mel e azeite, te tornaste assim. Então, a mais bela entre todas. E é assim que Deus quer para você, para a sua vida hoje. Esse adorno é para uma simbologia falando para o povo de Israel e para a igreja. Então, o que eu quero dizer é que independente de você ser homem ou mulher, se você tem vivido uma vida de fragilidades emocionais, esperando encontrar no outro teu par romântico, e essa busca, né, tem te levado às vezes a caminho de procuras inconstantes, e você nunca se sente completo. Se você tem experiências de infidelidade, de traição, que te tornaram essa pessoa que, às vezes, endurecida, entristecida, se você hoje se encontra em qualquer posição que nós colocamos aqui, o Senhor Jesus, Ele te chama para essa aliança de experimentar um amor extravagante de Deus. Um amor que faz nos sentirmos, que faz com que você se sinta plena. Ao nos sentirmos plenamente amadas, cobertas, adornadas, preciosas para Ele, nós temos, portanto, uma outra posição nessa terra. Não é uma posição, isso que eu quero ter interessante,
uma posição de nos sentirmos superiores. Não é isso. A posição que Deus quer é uma posição de igreja. E qual é a posição que a igreja ocupa aqui? A igreja é a transmissora do amor de Deus. Ela é aquela que cumpre o ID, né, de mostrar este amor, que eu penso que é esse papel que a gente está fazendo aqui. Mostrar o amor de Deus por você. Um amor que, independente da situação que você esteja. Você pode estar hoje na prisão, uma mulher rejeitada, abandonada, porque eu sei que muitas mulheres presidiárias, a grande maioria, são abandonadas por seus parceiros. Você se sente, e muitas vezes essa mulher se envolveu, por exemplo, no Código 33, na questão de drogas, por exemplo, e ela foi pega, está presa, por conta de parceiros que a envolveram nisso, e esse mesmo parceiro abandonou. Mas hoje o Senhor está dizendo, você é rejeitada, eu lanço sobre ti, eu lanço, olha só, o Senhor diz assim, eu lanço a minha capa sobre você. Uma capa de nova aliança, uma capa de proteção. Você, mulher que desequilibrada, cheia de ciúme, com posse desse marido, desse parceiro, ele não é teu. A melhor coisa, entrega para Deus, que Deus vai cuidar dele. Porque o caminho dele é um caminho, o teu é outro. Mas juntos vocês olham para o mesmo lugar. Isso é que faz a parceria. Não é estar olhando um para o outro o tempo todo. É junto olharem para o mesmo lugar, terem algo, serem projeto, terem sonhos junto. E se você está só, que maravilha estar só. Mas se complete como uma pessoa que anda só. Não precisa todo mundo estar próprio para o casamento. Então, às vezes, essa cobrança social do Dia dos Namorados faz com que pessoas arrumem um namorado uma semana antes da teste só para ter um namorado no Dia dos Namorados. Não se leve pela onda do mundo, né? Pela onda comercial. Seja você, encontre teu lugar, e o teu lugar é de ser amado. Então, eu quero orar com você, finalizando essa declaração de amor de Deus. Se você não conhece a Jesus, aceite essa capa oferecida por Deus, por meio de Jesus, e faça essa aliança, e Ele vai te vestir, Ele vai limpar você, Ele vai colocar óleo sobre as suas feridas, vai curar as suas chagas, as suas dores, as suas emoções, e vai tirar essa posição de você saber quem você é, homem ou mulher, não importa. E você que é cristão, viva essa extensão e essa profundidade de amor de Deus. Vamos orar então. Pai, eu te louvo, porque nesse dia o Senhor tem nos convocado a experimentarmos esse amor exagerado, esse amor extravagante, esse amor que supera tudo. Um amor que é muito mais do que eu posso compreender nas minhas limitações humanas. Um amor muito maior do que qualquer romanticista já poderia ter descrito, do que poemas ou músicas descritas sobre o amor. Um amor muito mais do que a expressão que a própria natureza e o cuidado que tu fizeste ao nos cercar pode demonstrar. Porque, Senhor, eu entendo pela tua palavra que tudo isso nos aponta para o teu amor. Um amor muito maior do que aquela alegria aconchegante que uma mãe ela sente ao amamentar o filho, ao ver o seu sorriso. Porque o Senhor tem um amor muito maior. Um amor muito maior, Senhor, do que um pai ele pode expressar por um filho e a satisfação que esse pai tem. Quando o filho lhe pede um pão, ele poder lhe dar o pão, lhe alcançar uma água. Como é bom um pai ter pão hoje para dar ao seu filho. Por isso eu quero, Senhor, que o Senhor venha com socorro para este pai que não tem o pão a oferecer hoje. Eu quero que o Senhor venha, Senhor, a este coração que não consegue tirar amor porque não tem amor, porque não recebeu amor. Então nós precisamos de Ti, que é a fonte do amor. Venha, Senhor, neste momento, por meio do Teu ação poderosa do Teu Espírito Santo, invadindo as nossas vidas com o Teu amor. Porque nós precisamos, Senhor, dar este amor. E é um amor dado, não é um amor cobrado. Não é, Senhor, um amor pago por ninguém. Nós não precisamos pagar a Ti pelo amor recebido. Nós só precisamos estar, como nessa palavra de Ezequiel,
aceitando isso voluntariamente, aceitando esse compromisso, até como a noiva, porque a noiva ela se compromete, Senhor, com aquele que ela fez aliança. E é isso que a tua palavra nos chama, como uma igreja que se compromete. Tira, Senhor, toda essa nossa instabilidade, que muitas vezes nos leva a pensar que nós temos uma autonomia, e essa autonomia nos faz independente de Ti, porque pensamos muitas vezes que podemos conduzir as nossas vidas da melhor maneira do que Tu poderias conduzir. E eu quero, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos faça entender, Senhor, o papel de uma igreja ativa, que ao expressar o amor não é só o carinho e o abraço, que hoje até mesmo o abraço não está sendo possível, mas é em atitude de socorro, em atitude de estender a mão, em atitude de abençoar. Uma igreja, Senhor, que compartilha o pão, uma igreja, Senhor, meu Deus, que abençoa vidas. Pai, como é bom falar contigo, está muito bom em falar contigo nessa manhã, e eu quero lhe pedir que o Senhor venha abençoar essa vida que está me ouvindo. Abençoa, não importa o horário, o dia que ela esteja ouvindo, mas que ela sinta agora o teu manto cobrindo e o teu amor invadindo o seu coração, em nome de Jesus. Amém.